Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. O tema de hoje é: qual é o principal desafio na minha relação com a minha mãe? Bom, hoje eu vou trabalhar só com um baralho comum, tá? E se precisar clarificar alguma carta, eu vou utilizar o baralho cigano. Mas se, se não precisar, eu vou utilizar só o baralho comum mesmo. Bom, por que eu pensei nessa questão com relação à mãe? É, primeiro, porque sempre quando a gente passa por muitos desafios ao longo da vida. E a nossa relação com a mãe, mesmo que seja uma coisa mental, mesmo que seja uma relação só mental, ela tem que estar boa, né? Porque é muito curioso como isso afeta as relações amorosas, as relações amorosas, afeta as relações financeiras. A representação da mãe, simbolicamente na nossa mente, mesmo que se sua mãe seja uma mãe que já seja uma mulher já falecida, né? A representação dela e a sua conexão com ela, né? Com o que ela simboliza na sua vida, mesmo que você não conheça sua mãe, tenha sido criado por outras pessoas, enfim, a gente tem uma conexão simbólica, energética com a mãe, né? E essa conexão é importante que ela esteja é, bem tranquila, bem em paz. Muita gente faz constelação familiar, né? Então aqui eu já tô sentindo que já vai ter várias energias. E só mais um último aviso, assim, é, você tá bem com a sua mãe, não precisa necessariamente é, não precisa ser uma relação presencial, tá? O que mais importa aqui é a relação que você tem na sua mente. Então, assim, por exemplo, tem muitos casos de mães que às vezes batem filhos, ou que foram muito hostis, ou que passaram, ou que passam por um desequilíbrio muito forte, e aí o filho tem que ficar separado, ou às vezes o filho quer ficar reservado um momento separado, enfim, né, fisicamente separado da mãe. E não necessariamente isso seja ruim, né? Às vezes é até necessário mesmo, essa separação física mesmo. Mas o que eu quero pensar aqui pra gente trabalhar questões na nossa mente, com o nosso coração, né? Pra poder aí sim liberar esses entraves, né? Que possam estar na nossa mente de alguma forma, porque a gente não tem uma relação muito saudável com a nossa mãe, né? Enfim. Então aqui eu tenho 3 montinhos. O primeiro, que é essa pedrinha azulzinha escurinha, o segundo, que é essa pedrinha branquinha, o terceiro, que é essa pedrinha azul mais clarinha, tá? E lembrando sempre para vocês ficarem atentos à descrição de todos os vídeos que eu posto, que lá que eu coloco mais informações a respeito de outras coisas. Tá bom? Então, lembrando que hoje a pergunta é: qual é o principal desafio na minha relação com a minha mãe? Então, para quem escolheu a pedrinha número 1, eu vou fazer assim. Eu vou clarificar todas, como é uma questão muito específica e eu quero algo bem específico hoje, eu vou clarificar todas as principais energias com o baralho cigano. Já tava pensando nisso, mas aí eu falei, fiquei na dúvida, mas eu vou seguir a minha intuição aqui. Então, assim, todos eu vou clarificar com todas a primeira energia, né? Que é a energia que responde a questão, eu vou clarificar com o baralho cigano aqui. Então aqui, olha só! Gente, que impressionante, né? Bom, esse as
Gente, olha só. Esse as de espada tem muitas questões aqui. Esse as de espada, a espada é um naipe que ele, no geral, assim, ele vem para romper com ilusões, para romper com mentiras. O as, ele simboliza assim um novo ciclo, né? Então aqui curioso, essa cigana e justamente hoje qual é a principal qual o principal desafio na relação com a mãe? Veio justa a carta da cigana aqui, né? Que representa a mulher ao lado da carta do Ás de espadas, né? Que o Ás ele traz essa questão assim de início e de romper com certas mentiras, assim, né? Então, eu vejo assim, vários tipos de interpretação aqui. Talvez o principal desafio para quem escolheu essa pedrinha azul é que talvez o relacionamento não seja muito claro, muito transparente, né? Então, e tem muito ímpeto também das duas pessoas, eu vejo, porque o as, como ele é uma carta de começo, eu sinto que são duas pessoas, tanto a mãe quanto o filho, ou a mãe e a filha, de muito ímpeto, né? De muito brilho. E também, inclusive, de muita vaidade, né? Porque a carta da cigana, ela traz essa coisa também da vaidade, do poder, né? Enfim, vamos ver como vai desenvolver isso, essa leitura. Aqui o 5 de espadas, nossa, eu sinto que essa relação aqui é uma relação até assim, um pouco difícil mesmo, né? Densa, assim. Porque o 5 de espadas, ele fala que você, nesse caso, nessa pergunta específica, que você, consulente, às vezes você se sente muito cobrado, né? É como se fosse 5 espadas, assim, apontando para você, assim, sabe? Tem alguns tipos de cartas, né, que trazem essa imagem, assim, como se fosse 5 espadinhas apontando para você e você no meio, se sentindo culpado. Talvez essa mãe seja uma mãe muito egocêntrica, assim, né? Que meio que fez com que você se sentisse muito culpado em muitos momentos, assim, né? E bom, essa carta, ao lado da carta de 4 de paus, o 4 de paus, ele mostra uma certa estabilidade aqui, né? Mas, ao lado dessa carta aqui, do 5 de espadas, me veio, assim, uma questão, assim, muito da pessoa se sentir cobrada, meio que dentro de casa, assim, meio que dentro de onde ela deveria não se sentir tão cobrada, assim, sabe? Enfim. Bom, a gente, nos enrolar dessa tiragem, tem aqui o 8 de copas e tem o 9 de ouros, que eles encaminham a tiragem para um desfecho um pouco mais harmonioso, mais amoroso, mais abundante, né? Nesse sentido. Mas o que eu diria pro consulente aqui, nesse caso, é trabalhar mais essa questão de culpa, né? Essa questão de se sentir tão culpado dentro de casa, trabalhar. E eu vejo muito assim, muito assim, trabalha muito com essa questão de mentira, viu? Mentira dos outros, às vezes em alguns casos pode ser até mentira da própria mãe, inclusive, né? Identifica um pouco isso, começa a ficar um pouco mais atento, porque eu tô sentindo aqui nessa tiragem um pouco essa palavra, me vem essa palavra, mentira. De repente, pode ser que você tá criando uma mentira em torno de algo que não seja, mas talvez você também tá faltando uma certa malícia, assim. Porque apesar da mãe ser mãe, né, enfim, ela é humana, né, e humanos eles fazem
coisas que nem sempre são, digamos assim, que fogem um pouco do estereótipo do maternal, né? Daquela Ana mãe que tá sempre cuidando, né? E tudo mais. O que eu recomendo nesse caso é que você busque mesmo uma interiorização, busque mesmo um autoconhecimento, um discernimento, meditação, muita oração, sabe? Nesse caso, não precisa criar uma briga direta com relação à mãe, né? Buscar muita amorosidade, né? Ter essa meio que como que eu vou dizer, assim, meio que sabedoria, essa meio que esperteza, assim, esperteza no bom sentido, de observar um pouco mais essa mãe de uma forma mais humanizada, assim, menos como mãe, assim, digamos, né? Perceber que também ela pode errar, ela pode criar situações ali que podem te aprisionar de alguma forma, te iludir de alguma forma, te ludibriar. Perceba ter essa espécie de malícia, mas assim, sem fazer com que essa malícia faça com que você tenha raiva dela, né? Porque afinal de contas, a gente só tá aqui por causa deles, né? Biologicamente falando, a mãe esperou os meses necessários pra gente viver e tudo mais. Mas isso não faz com que a gente deva a nossa vida pra sempre, né? Pra pessoa, enfim, né? Mas faz com que a gente tenha uma certa gratidão mesmo, né? Por ter esperado, por ter cuidado quando era criança, assim. Aqui eu vejo que é uma leitura bem densa, assim, mesmo, assim. E que eu sinto que tem que ser vista com muito amor, mas amor também não só com relação a ela, amor com relação a você mesmo, assim, sabe? Você mesmo. Se ame muito, né? Tenha gratidão, ore e tudo, mas busque esse amor interior, assim, sabe? Busque esse amor interior, busca uma meditação que vai fazer bem, se conecte bem com você mesmo e transmite essa energia para ela, né? Assim, nesse caso, assim, né? De oração, de reflexão, de até esperança mesmo, né? Nesse caso, assim, para que não haja mais ilusões, porque não dá para ter um relacionamento saudável com ilusão, né? Com o sentimento de culpa, com o sentimento de que está sendo oprimido de alguma forma, né? Então, o que eu recomendo muito, assim, muito amor incondicional com ela e com você mesmo, né? Respeitar o seu limite também, respeitar a sua individualidade. Esse as também me veio assim na mente agora isso, assim, né? Respeitar a sua individualidade, né? Também. Bom, é isso para quem escolheu a pedrinha 1. Eita. Pedrinha número 2. Agora, para quem se conectou com a pedrinha número 2. 4, 5. Aí ficou faltando mais uma cartinha aqui. E nós vamos clarificar a energia principal. Qual é o principal desafio da relação do consulente com a mãe, né? Então aqui eu vou puxar uma carta do baralho cigano. Olha, aqui essa leitura é um pouco diferente é bem diferente da primeira, né? Aqui nessa segunda turma eu tô vendo uma tiragem muito mais leve. O fluxo de energia que tá bem mais leve. E aqui, o 5 de copas
ele é uma carta que vem, assim, pra... É uma carta de muita melancolia, assim, né? Então, tem muitos decks que o 5 de copas, ele vem com 3 tacinhas caídas e 2 tacinhas cheias. E a pessoa tá olhando para as 3 tacinhas caídas, né? Então, o 5 de copas, ele vem para falar assim que, bom, nesse caso, nessa pergunta que eu fiz, parece que eu vejo muito assim na minha mente, para de ficar chorando pelo leite derramado, digamos assim, né? No linguajar assim bem popular. Então, o principal desafio da relação de vocês, como mãe e filha, aí, né, ou filho, é parar de ficar se lamentando por coisas que já passaram, dar mais atenção ao que está acontecendo no momento, não ficar olhando muito para o passado. Aqui eu vejo 2 cartas de movimento, né? Tem o 8 de paus e essa carta aqui, que também ela dá essa coisa de movimento. Então, é meio que como se você resolver essa simples questão de não ficar remoendo coisas do passado, remoendo detalhes do que aconteceu, o que deixou de acontecer, e seguir em frente, aí você vai ter um caminho muito tranquilo. Porque, ó, eu vejo aqui a energia da Rainha de Copas, Valete de ouros e o 10 de copas. Então, basicamente, essa tiragem assim foi uma tiragem simples, leve e com um recado bem específico, assim, né? Então, sair dessa zona da melancolia, de ficar olhando para o que não deu certo, criar um movimento, né? E aí esse movimento vai abrir uma tiragem, assim, muito mais equilibrada aqui, né? Então, aqui é como se eu visse, assim, a representação do materno, do maternal. Então, é como se essa questão já ficasse resolvida dentro de você, né? Sendo homem ou mulher. E aqui você tem a energia do valete, que é para seguir em frente a sua vida com muita amorosidade, com muita abundância, né? Então, essa é uma tiragem, assim, bem leve. Inclusive, assim, é uma coisa que eu sinto na energia desse canal, que tem pessoas, assim, extremamente tranquilas, assim, mais leves, assim, mais que tem bons relacionamentos, né, com os pais e com a vida, e tem pessoas que estão tendo bastante dificuldade, tem coisas bem densas, assim, são energias, assim, bem diferentes mesmo, né? Então é isso, gente. Então essa leitura 2. Pra gente escolher o montinho 2. Agora vamos para quem se conectou com o montinho 3. Vamos aqui. Bom, agora vamos clarificar aqui com o baralho cigano esse 10 de espadas. Vamos lá. Peraí. Esse grupo aqui tá... Bom, também tem uma relação com a mãe, assim, um pouco, digamos assim, turbulenta, assim. Vamos ver por quê. Vamos ver aqui. Aqui. Aqui, o 10 de espadas junto com esse buquê,
Gente, aqui nessa carta, nessa tiragem, eu vejo, assim, muita materialidade, né? Assim, muito ímpeto, muito mental. Por ser uma tiragem que fala de mãe e não ter saído nenhum naipe de copas, eu sinto que é uma tiragem, no geral, assim, né? Vou falar mais com detalhes aqui, mas que no geral é um excesso de mente, assim, né? Porque aqui fala, essa carta fala sobre um florescer, assim, né? Juntando com mais essa carta de 10, que é de espadas, que é espadas já é um naipe muito ligado ao que é mental, juntando com mais esses dois naipes que também são de o ouros, que é muito ligado à materialização, eu acho que o principal desafio aqui nessa relação de mãe e filho falta um pouco de afeto, assim, sabe? Então, de repente, essa mãe aqui, ela tem um modo de ser muito mental, assim, muito racional, meio frio até, assim. E, bom, e aí o que isso gera? Isso gera... Olha só, isso, assim, parece que, eu sinto nessa leitura que parece que isso não dá base pro filho, né? No caso, você que tá ouvindo, ou filha, né? Porque aqui parece que quando você tenta ter uma conexão com ela, né? Meio que fazer uma dupla com sua mãe, vem o sete de espadas que parece que é pra meio que algo se despedaça, assim, né? Então, como se tivesse, bom, não deu certo. Aí você começa a tentar fazer um caminho sozinho, né? Ignorando a sua relação com a mãe. Aí vem o sete de paus também, que é uma carta de ímpeto, tudo, mas também é uma carta que também não desencadeia pra algo assim, algo afetuoso, né? Então aqui nessa tiragem eu vejo que a falta de afeto que de repente você tem, que você talvez deveria ter com a mãe, ou a falta de afeto que talvez ela poderia mostrar mais ou deveria mostrar mais, às vezes faz com que você duvide do afeto, né? Então, assim, eu acho que isso é o principal desafio nesse relacionamento, que é algo que você parece que deixa de acreditar que tem, assim, sabe? Então, acho que o principal desafio nesse relacionamento, eu acho que é você cultivar mais esse afeto em você, sabe? Não duvidar que existe. Cultivar ele em você e mesmo que em pensamentos, mandar um certo... Como é uma mãe muito mental, assim, muito... mandar energias positivas para ela através de meditação, oração, enfim, e através do perdão, né, principalmente, e principalmente aceitar que talvez por mais que você não tenha recebido o afeto dela, o afeto em si existe no mundo, assim, sabe? E de repente você pode sim receber de outras pessoas, você pode sim receber de você mesmo esse afeto, tá bom? Então, essa é a leitura para quem escolheu a pedrinha número 3. Lembrando que se vocês quiserem comentar, se vocês quiserem pedir outros assuntos, né, fiquem à vontade. E muito obrigada por terem visto, né, essa tiragem. Obrigada mesmo.